A Igreja de Cristo dos últimos dias, ela deve ou não deve pregar a palavra de Deus? Será que o modelo de pregação do Evangelho bíblico ficou arcaico? Não serve mais para os cultos? O que é que você acha? Qual o seu entendimento sobre isso? Pois é sobre isso que nós queremos falar neste vídeo. Olá, meus queridos, paz e graça a todos, Pastor Júnior, Somos Podcast, chegando aqui para mais um episódio e eu queria falar com você indo direto ao ponto. A Igreja de Cristo deve ou não deve pregar a palavra? A pregação do Evangelho tem efeito ou não tem efeito? Para que serve a pregação do Evangelho de Cristo? Vamos lá? Vamos falar sobre esse assunto. Eu queria mostrar já um texto para você que está em Marcos capítulo 16, verso 15, que diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o ide de Cristo, ele não pode ser negligenciado. Ide e pregai, é uma ordem de Jesus. A toda criatura, em toda a face da terra. Então nós podemos dizer, irmãos, que não pregar o evangelho é descumprir uma ordem de Jesus. Olha, nós ficamos pasmos quando vemos algumas igrejas, alguns líderes religiosos, alguns pastores dizendo, olha, a igreja não precisa de pregação. Olha, querido, isso é uma heresia sem tamanho, porque esse tipo de ensino vai de encontro à Bíblia, vai de encontro à ordem do próprio Jesus, do nosso Senhor e Salvador, quando ele disse para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A Bíblia é bem clara e nós poderíamos parar aqui. Só esse texto já era suficiente, mas nós queremos trazer outros textos, tá bom? Para que a gente possa ter um entendimento mais solidificado, tá bom? Vamos lá, Romanos, capítulo 10, versículo 17, olha o que é que nos diz a palavra do Senhor. Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a ele, vamos verificar o que é que fala esse texto aqui. Olha só. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou pelo ouvir a palavra de Deus. Então veja só. Romanos, Paulo está falando que a fé, pela graça, sois salvos mediante a fé. Então não existe salvação sem fé. Você está entendendo? Não existe salvação sem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vem palavra, depois vem a fé, que nasce em ouvir a palavra, em ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Por consequência, há o que? Salvação. Então, queridos, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Se eu excluo a pregação do Evangelho, eu excluo a fé. A possibilidade de incrédulos ter fé. De pessoas que não conhecem o Evangelho ter essa fé gerada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Excluída a palavra de Deus, exclui-se, portanto, irmãos, o quê? Exclui-se a fé e aí não tem salvação. Por isso nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, se não existe pregação do Evangelho de Cristo, não temos como falar de fé. Não temos como falar de fé. Absolutamente. Certo? Vamos lá para outro texto. Outro texto é muito interessante nós passarmos pela palavra, para que a gente possa consubstanciar tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Tá certo? Então, nós vamos, 1 de Pedro, tá certo? 1 de Pedro, capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você fica à vontade. Capítulo 2,
versículo de número 9. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar. Anunciar é pregar. Anunciar é pregar. Veja só, queridos, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar, para pregar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para pregar ou não é para pregar? O que é que os irmãos acham? Pois é, os textos que nós estamos entendendo aqui, a gente está pensando que é para pregar, né? Mais um texto. Abra, por favor, a sua Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 15, certo? Versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Está aqui. Vamos lá. Agora, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Vamos ficar só no 1, tá bom? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. E aí segue o texto. Paulo está dizendo o quê? Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado. O evangelho que vos tenho anunciado, que vos tenho pregado. Então, estamos vendo, irmãos, da importância que se tem de pregar a palavra, de pregar o evangelho. Por fim, irmãos, finalizando aqui, para a gente não ficar muito tempo esclarecendo esse ponto, que acredito que para todos os cristãos é um ponto até um pouco pacífico, mas, enfim, para alguns outros não. Está aqui, ó, esse texto que eu queria mostrar para os irmãos. Vamos a ele. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim a Bíblia: que pregues a palavra e inste a tempo e fora de tempo, corrijas e repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Que pregues a palavra. Tá entendendo? Que pregues a palavra. Meus queridos, não tem coisa mais clara. A Bíblia outorga à igreja a pregação do evangelho. Então, nós não podemos pensar, irmãos, que uma igreja pode sobreviver sem pregação do evangelho. Você pode se reunir para você cantar louvores? Pode, mas não é culto. Tem que ter palavra. Você pode se reunir para orar? Pode, mas não é culto, porque tem que ter palavra. É palavra. Nós não podemos admitir, irmãos, a exclusão da palavra de Deus. Porque há pastores que dizem assim, nos tempos de hoje, pasmem, estão dizendo hoje, não é para pregar mais. Que pregação não funciona. É triste, mas é uma verdade. E eu estou aqui para entregar a verdade da palavra. Pregue. Se a sua igreja está dizendo que não é para pregar, saia dela. Porque isso não é igreja. A igreja ela está fundamentada na palavra de Cristo. E a palavra de Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, porque pela palavra vem a fé e pela fé vem a salvação. Não há salvação sem palavra, sem a exposição da palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Grave essa palavra no seu coração, compartilhe com aqueles que acham que não precisam mais da pregação do evangelho e mostre esse texto para saber o que é que as pessoas vão falar. Amém? Olha só, estamos aqui terminando mais
um vídeo, mais um episódio aqui para os amados, falando sobre o ídolo de Deus que é pregar o Evangelho. Você não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Nós temos notado que algumas pessoas têm assistido e não têm se inscrito aqui no nosso canal. Se você assim quiser, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, comente essa palavra. Você concorda que deve pregar o Evangelho ou não? Coloca aqui nos comentários, comenta. Também compartilha e curta, tá bom? Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Deus te abençoe e fiquem com Deus.